Olá, eu sou o professor Antônio Marcos, bem-vindos ao nosso canal Administração Antônio Marcos. Nós estamos fazendo estudo de projeto e começamos no último vídeo a estudar o cronograma. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do cronograma, estudando um pouquinho, conhecendo um pouco melhor o diagrama de atividades e a identificação do caminho crítico. Um estudo importante para podermos entender e desenvolver a compreensão do cronograma. Você gosta dos nossos conteúdos? Você aprecia os nossos conteúdos e ainda não está inscrito no nosso canal? Por favor, se inscreva. Isso vai ajudar bastante o desenvolvimento do canal. Não se esqueça também de interagir com nossos vídeos, deixando seu feedback, deixando seu comentário, suas dúvidas e divulgando a todos os seus contatos o link do canal e o link dos nossos vídeos. Vamos então conhecer um pouco mais profundamente o diagrama de atividades e a identificação do caminho crítico. Para que nós possamos ter uma compreensão mais adequada do cronograma e como elaborar o cronograma dentro do estudo do projeto, é importante a gente aprofundar um pouco mais o diagrama de atividades no seu aspecto da identificação do caminho crítico. E é o que nós vamos fazer nesse vídeo de hoje. Partindo da tabela de precedência a seguir, que está aqui, né? Podemos mostrar o diagrama, montar o diagrama de atividades e identificar o caminho crítico. O que é o caminho crítico, só para a gente recordar, é aquele caminho mais longo, é aquele caminho que vai definir o tempo de duração do processo, do conjunto das atividades que compõem o projeto. Então nós temos aqui, né, uma tabela de precedência com diversas atividades, 12 atividades, o prazo em semanas, o prazo para cada atividade em semanas, 1, 2, 3 semanas, conforme a atividade, e a dependência, a quais atividades a atividade em questão depende para poder ser iniciada. Com isso, nós vamos montar, então, o diagrama de rede. E vamos utilizar, nessa montagem do diagrama de rede, o diagrama de atividade. E aí nós temos, né, o diagrama de rede com todas as atividades, né, de 1 a 12. Né? Isso nós já vimos, como é que faz essa montagem. Vou deixar o link aqui dos outros vídeos, né, das outras etapas aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então nós montamos o diagrama de rede. Montado o diagrama de rede, nós vamos começar a analisar todos os caminhos que nos levam do início do processo ao final do processo. Uma das maneiras de fazer isso é utilizando a data de início mais cedo e término mais cedo, a data de início e término mais tarde. Nós vamos fazer um pouco diferente hoje. Hoje nós vamos fazer os caminhos apenas somando a quantidade de dias necessários para cada atividade, para conhecer qual é o tempo máximo, né, qual é o maior tempo necessário para a realização das atividades. E aí eu vou identificar, então, o caminho crítico. Esse processo é chamado CPM-PERT. Então nós temos lá um caminho que é A1, A4, A10. Esse caminho demora 6 semanas. Depois nós temos o caminho A1, A4 e A9, que demoram 4 semanas. Um outro caminho, A1, A4 e A6, também 4 semanas. Depois nós temos um caminho um pouco mais longo, A1, A5, A7, A11 e A12, que tem uma duração de 7 semanas. Depois nós temos o caminho A1, A5 e A8, que demoram 3 semanas. E o caminho A1, A5, A7, A8, que demoram 5 semanas. Então nós temos aí todos os caminhos que iniciam com a atividade 1. A1,
A4, A1, A4, A5, então todos os caminhos que iniciam com a atividade 1. Depois nós temos os caminhos relativos à atividade 2. A atividade 2 nós temos A2, A4 e A10, e nós temos então 6 semanas. O outro caminho começa com a atividade 2, A2, A4 e A9, que demora 4 semanas. Depois nós temos o caminho A4, A2, A4 e A6, que também demora 4 semanas. Depois nós temos os caminhos que iniciam com a atividade 3. A atividade 3, então, temos A3, A5, A7, A11 e A12, que demora 8 semanas. O outro caminho, A3, A5 e A8, que demora 5 semanas. E, finalmente, o caminho A3, A5, A7 e A8, que demora 7 semanas. Então, veja, nós temos aí todos os caminhos possíveis, e o caminho mais longo, ou caminho crítico, é o que inicia com a atividade 3, depois a atividade 5, atividade 7, atividade 11 e atividade 12, demorando, então, 8 semanas. Então, esse é o caminho crítico, né? Esse é o caminho mais longo e é o tempo necessário para que todas as atividades presentes nesse projeto possam ser realizadas. Então, aí nós temos esta configuração, né? O caminho crítico marcado aí em vermelho, com as atividades que mostram o tempo, maior período de tempo necessário para a realização desse projeto com essas atividades. Esse caminho crítico, como já falamos, né, ele representa, então, ele é chamado de crítico porque se houver algum atraso em alguma dessas atividades, todo o cronograma vai estourar, porque esse é o caminho mais longo, e se houver necessidade de mais tempo para realizar essas atividades, o cronograma, o prazo para realizar o projeto vai estourar. Muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, eu tenho uma data já pré-determinada para encerrar o projeto. E aí eu tenho que trabalhar no tempo de realização das atividades de forma a que o tempo do projeto seja adequado ao tempo exigido pelo dono do projeto, né? Seja cliente, seja a gerência da área, seja a empresa, então eu tenho que adequar. E aí eu vou trabalhar onde? Eu vou trabalhar justamente nas atividades do caminho crítico para ver se eu consigo reduzir em alguma dessas atividades o tempo necessário para a realização dessas atividades. E com isso eu vou poder então reduzir o tempo da atividade. Veja que nós temos, além desse caminho crítico, que demoram 8 semanas, nós temos 2 caminhos que demoram 7 semanas. Então, o máximo que eu vou conseguir reduzir sem interferir com as outras atividades da duração desse projeto é de 1 semana. Né? Eu posso reduzir o caminho crítico em, no máximo, 1 semana, chegando a 7 semanas, igualando com os outros 2 caminhos que têm 7 semanas. E aí eu ficaria com 3 caminhos críticos, na verdade, que se tivesse que ser trabalhados, a redução ainda maior do prazo do projeto. Então a importância do caminho crítico é esse. Como que eu vou achar o caminho crítico? A outra forma seria essa, simplesmente somando o tempo de realização de cada atividade que compõe cada um dos caminhos que eu consigo identificar no diagrama de atividades, ou no diagrama de setas, né? Dependendo do tipo de diagrama que eu esteja usando na minha rede. Se tiver alguma dúvida, por favor, deixem as dúvidas, deixem seus comentários, deixe seu feedback, positivo ou negativo, conforme tenham gostado ou não desse conteúdo. E no próximo vídeo nós vamos concluir então a montagem no cronograma,
Não percam no próximo vídeo a montagem do cronograma. Aqui está a bibliografia na qual nos embasamos para o desenvolvimento do nosso trabalho e aqui está também a frase que nós escolhemos para esse conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu feedback, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.